E aí? Tentações. Estou tentado a assumir uma igreja. Tentado? Está tentado a assumir. É uma grande tentação. É. Grande mesmo. Dependendo viu? da igreja, realmente deve ser uma proposta do capeta. É, né? é do capeta. Dependendo do que vai tirar o cara para ele passar a fazer lá. Isso, é realmente uma tentação no deserto. É, eu já tive muitas tentações dessas. Você imagina? Capeta falando para Jesus, vamos assumir aquela igreja. Especialmente agora, de 99 para cá, eu tive algumas. Quando saí disso tudo, estava determinado a nunca mais a viver como eu estou vivendo, com essa consciência. E eu tive algumas tentações. Algumas delas muito estimuladas pelo papai e pela Adriana. É, cara. É. Porque eram igrejas muito boas, de gente muito boa, queridos, santos, amigos me oferecendo todas as seguranças para ir para lá. E, obviamente, um pai olha para o filho que já está ficando velho, Sim. e meu pai já quase indo, estava querendo que eu tivesse uma velhice tranquila. Sei. Aí, não, filho, vai ser bom para você e tal, tudo mais, a Adriana também, mas o meu coração não queria. Mas você, rejeitei você a todas. Você chegou várias. A cogitar ou você... Eu tive Você, muitas de propostas. cara você já falou que não queria. Você chegou a pensar no assunto? 3 delas eu pensei. Umas Você chegou a avaliar? 15 eu chutei de bate-pronto. Assim. Mas 3 você pensou? 3 eu considerei por causa dos convidantes. Que legal. Não era nem por causa do convite. Por causa de quem estava convidando. Minha consideração pelos que convidavam. Mas no meu coração eu não queria. Uma delas para o exterior. Já que, como eu tive para ficar lá em 99, antes de voltar para cá, eu tive vários. E para outros lugares do mundo também, com muito conforto. Mas eu nunca quis, eu nunca optei pelo conforto para tomar uma decisão na vida. Nunca. Decisão sobre meu ser nunca foi baseada em quem dá mais, onde é mais gostoso, nem nada disso. É onde sempre a questão é, Senhor, aonde será mais essencial? Aonde é que tu me plantas? Põe-me lá. Porque a pior coisa que tem é você ir para onde Deus não te enviou e querer dar fruto onde Deus não te plantou. É isso aí. Vamos lá E então? aí? Tentando assumir uma igreja. Tentado a assumir uma igreja. Caio, estou na tentação de assumir uma congregação aqui da Assembleia de Deus. Sabe, Caio, já tinha desistido dessa ideia de ministério em tempo integral. Mas agora me veio essa proposta. Aí ele faz uma pergunta: é possível, caixa alta, ser um pastor de Deus dentro dessa denominação sem cair na tentação de falsificar o evangelho? Como conciliar o ministério pastoral com as necessidades pessoais e humanas que todos nós temos, Caio? Um abraço. Bom, necessidades pessoais e humanas, como o Belém disse hoje aqui no Eu na VTV no início do programa, quando ele disse estou fazendo tendas, Sim, ele quis dizer isso. Necessidades. Estava sem recursos para ministeriais para o sustento dele, estava tendo que se virar. Fazer tendas. Como Paulo, que na maioria das vezes estava fazendo tendas enquanto pregava. Paulo se sustentou a maior parte do caminho. A maior parte do tempo ele se bancou fazendo o seu próprio trabalho como construtor de tendas. Quando tinha igreja com visão suficiente para bancá-lo num outro lugar ou sustentá-lo na localidade, ele ficava por conta própria, como pinto no lixo, pregando 24 horas por dia numa alegria danada. Quando não tinha esse recurso, ele fazia tendas de tarde, pregava de manhã, ele se virava. Fazia um trampinho dele. Fazia o trampinho dele. Sim, claro. Então, essas necessidades a gente não tem que relacionar a salário de igreja, né? O nosso amigo lá, por que o ex-pastor da Joyce, que ontem falou com a gente, que está lá em Milão com o Anderson, ex-pai de santo. Levado para lá, o pastor levado pelo ex-pai de santo. Olha que coisa linda que o evangelho faz. E o pastor deixou de ser pastor local, virou caminhoneiro, foi fazer tenda. Depois daquela situação toda lá. Foi fazer tenda. Foi fazer tenda. E está fazendo maravilhosamente bem as tendas. O que mostra, meu amigo, que vincular sobrevivência a salário pastoral é uma desgraça. É uma desgraça. Se tem uma coisa que o indivíduo tem que fazer com liberdade,
com espontaneidade, com alegria, com voluntariedade, é pregar o Evangelho. Quando se vincula a uma relação empregatícia, profissional, é um horror, porque você passa a ser cobrado como um profissional, um faxineiro do púlpito, passa a ser cobrado como um professor, tem uma carga de pregação que você tem que cumprir, de visitação, de atendimento, disso, daquilo, de olhares demandadores, insuportável. Aí tira a espontaneidade, o cara começa a ir fazer o que não está com vontade, a se apresentar por causa do salário, começa a inverter a ordem das motivações. E a corrupção não raramente se instala por essa via no coração. Outra coisa, você disse que é no ministério da Assembleia de Deus. Depende, amigo. Se você for para pregar o Evangelho de Jesus, vai ter gente lá dentro que está com tanta sede do Evangelho de Jesus, não ouve o verdadeiro Evangelho há tantos anos, que vai ter gente adamando. E vai ter um monte de gente achando muito estranho e abominando. Depende da consistência da sua essência, do seu caráter e da sua determinação de ser e viver segundo o Evangelho. Aí pode ser que você dure um tempo lá, mas pode ser que depois de um tempo se torne insuportável, como a gente vê toda hora acontecendo aqui. O cara é pastor denominacional e se converte ao Evangelho. Entende, enfim, o significado do que Jesus veio fazer, da palavra da graça de Deus em Cristo, e a vida dele muda. E aí ele começa a pregar o Evangelho de Deus no mesmo púlpito, para as mesmas pessoas, e o conteúdo, como é diferente, elas que estão acostumadas a absorverem todos os conteúdos contra o Evangelho, mas só porque o cara fala qualquer asneira em nome de Jesus, elas acolhem. Quando todavia chega alguém lá pregando o Evangelho puro e simples em nome de Jesus, elas rejeitam. Ora, se elas acolhem a heresia dita em nome de Jesus, por que elas rejeitam o Evangelho em nome de Jesus? Essa é uma das questões mais sérias postas para esse povo religioso que está aí, que topa tudo se chegar em nome de Jesus, só não topa o Evangelho se chegar em nome de Jesus. Não topa. Então provavelmente o que acontece é que depois de um tempo você se torne insuportável nesse ambiente, se você quiser ser coerente e honesto. De modo, meu amigo, que se a tentação é por causa do salário, por favor, vai criar galinha. Faz qualquer negócio, mano. Mas não entra nessa para ficar dependente de dinheiro, de presbítero, nem de humor de meia dúzia aí de pessoas, ou de gente que pode de repente boicotar você só porque você não se alinha na mensagem com que eles determinaram que tem que ser o veio doutrinário a ser lá divulgado. Então, se essa é a condição, eu sugiro a você que não embarque em tal pastoreio por causa de salário. Jamais. E vá pela pregação. Cuide de ter seu próprio pão. Que eles derem a você, que eles deem espontaneamente. Mas no dia que quiserem determinar, encabrestar você, você não está lá nas mãos deles, assim espero. E aí? Eu fico impressionado você falar assim, o cara às vezes é pastor de uma denominação, aí ele vai e se converte. É claro. Quer dizer, pressupõe-se que todo cara para ser pastor deveria já ser convertido de antemão, né? Mas eu aprendi isso quando eu me converti, porque logo depois de convertido eu comecei a expulsar demônio de pastor. Cara. Porque o cara era pastor, mas não era convertido. Como é que pode? Demônio de pastor, opressão de pastor, de mulher de pastor, possessão de mulher de pastor, tudo isso lá em Manaus. Manaus, década de 70, meu querido, foi o meu Atos dos Apóstolos. Eu fui exposto a todas as loucuras do mundo,
de cara, que coisa maravilhosa. Já crescer sem fantasia e sabendo exclusivamente o que era essencial e o que não era, para não perder tempo com o que não seja.